Isso daí, gente, sejam bem-vindos. Até minha esposa aí agora tá ao vivo. E a gente tá esperando o pastor Leandro pra gente poder continuar aí no nosso propósito, que é construir uma jornada durante esse mês de agosto, construir uma jornada aí de sabedoria, de entender a palavra de Deus, pedir uma direção ao Senhor, né? Como é importante a gente poder crescer nesse entendimento e começar a colocar em prática, né? Tudo isso faz muita diferença na nossa caminhada, né? Na nossa caminhada espiritual, e é isso que nós queremos, né? Levantar um clamor e pedir aí para que o Senhor possa nos dar uma direção. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, e nós precisamos ter essa direção, né? Então, o propósito da virada, né, do dia às 18 horas é porque tem uma revelação diante dessa passagem bíblica que está lá em Gênesis, né? Quando Deus ia sempre ter ali, né, no Éden, com Adão e Eva, ele tinha como propósito se relacionar, né, com o homem. E é isso que nós queremos. Construir uma sabedoria ao ponto de ouvirmos e praticarmos a palavra, né? Praticarmos a palavra de Deus. E eu creio que durante esses dias, né? Durante esse tempo que nós estamos aqui, o Senhor, Ele vai... Se eu conseguir acessar aqui para o pastor Leandro entrar, ele já me pediu aqui. Fala, guerreiro. Deus, pode ser o profeta. Tudo bem? Terra. E aí, pastor? Você tá bem, meu pastor? Estou bem, graças a Deus. Que bom. Caminhando aí. É isso aí. Obrigado por aceitar o convite, viu, pastor? Fazer tudo nosso. A gente sabe a correria aí, né? Do dia a dia. E fico muito feliz de estar nesse momento aqui para compartilhar a palavra, né? A palavra de Deus. E eu creio que o Senhor vai nos revelar algo e a gente vai caminhar diante dessa revelação. A nossa oração hoje, né, como tem sido nos outros dias, para que Ele possa trazer uma revelação, para que a gente possa praticar, né, pastor? Não basta somente ouvir, mas é necessário, fundamental, a gente ouvir, né, e praticar essa palavra, né? No primeiro dia, o capítulo 1 de Provérbios, a gente aprendeu a fugir da aparência do mal, a renunciar, né, às más companhias. Ontem nós aprendemos que no caminho com Cristo, né, neste caminho exige obediência e é proibido viver no pecado, né? O pecado que nos distancia da presença do Senhor. E hoje eu tenho certeza que nós vamos crescer nesse entendimento, crescer nessa revelação aí que o Senhor tem nos dado, nessa jornada, construir uma jornada aí de relacionamento com a palavra, porque faz toda a diferença, né? Eu tenho contado esse testemunho quando eu passei dentro de um seminário, né? Ali 5 dias ouvindo a palavra de Deus, foi algo poderoso, né? Palavra, só a palavra, né? Foi uma experiência profunda que eu tive, pastor, que foi um divisor de águas na minha vida, né? Então, desde então, eu tenho me esforçado para poder concentrar os meus esforços, para mergulhar nessa palavra, para continuar vivendo essas experiências. E eu creio que nós vamos aprender e vamos nos aprofundar nesse relacionamento juntos. Amém, pastor? Amém, pastor. O tema de Provérbios é muito forte, né? Muito profundo, né? Sobre a sabedoria. Sim. Achei legal ter uma live que vai ser de grande proveito, né? Para o pessoal que está assistindo aí. Tenho certeza que vai trazer uma bagagem boa aí, né? Esse tema que o senhor escolheu. Vamos orar aqui, pastor? Vamos lá. Vamos?
Pai, no nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho, nós te agradecemos por esta oportunidade, nós te louvamos, nós estamos aqui porque queremos mais de Ti, queremos nos relacionar com o Senhor, queremos que o Senhor possa nos edificar e trazer revelações profundas da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, toma minha vida, a vida do pastor Leandro, toma, Senhor, e toca, Senhor, nas nossas vidas, e que possa, todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, ou que vão ouvir, Pai, as palavras que vão ser faladas aqui, possa tocar no Espírito e avivar o Teu Espírito, assim como um dia nós fomos avivados no Teu Espírito, assim como um dia a Tua palavra nos trouxe vida, porque nós estávamos mortos espiritualmente, e a Sua palavra nos trouxe vida. É isso que nós oramos e clamamos, Pai. Que do céu venha a revelação da Tua palavra, que do céu venha uma direção, cobre a minha vida com o Teu sangue, cobre a vida do Teu filho Leandro, Senhor, com o Teu sangue, cobre todos aqueles que estão aqui, Pai, com o Teu sangue, em nome de Jesus, e nos dá, Senhor, porque tudo é para a Tua glória. Tudo que nós estamos fazendo é para o louvor e para a glória do Teu nome. Por isso nós clamamos, por isso nós suplicamos a Tua presença. Vem, Senhor, e nos dá, Senhor, a Tua presença em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca em cada um para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meu pastor. Pastor! Pois é. Quer destrinchar aí? Quer? Desenrola o rolo aí. Eu sei que você tem Deus. Deixa Deus te usar aí, pastor. Bom, vamos lá. Vamos lá? Pode ser o Deus que está na live, o povo da Estrela de Davi está entrando também. Falar sobre o livro de Provérbios, né, pastor? Sim. Falar sobre a essência da Bíblia, né? A Bíblia é o manual de instrução do cristão. Eu costumo dizer sempre na Estrela de Davi que a Bíblia ela tem resposta para tudo, né? Todas as áreas da nossa vida, a Bíblia tem resposta. Seja financeira, seja sentimental, seja espiritual, seja física, né? Em todas as áreas a Bíblia tem resposta. E o capítulo de número 3 de Provérbios, eu dei uma dividida aqui, né? Do versículo 1 ao versículo 2, fala sobre como alongar os nossos dias, né? Prolongar os nossos dias sobre a face da terra. Do versículo 3 ao versículo 4, fala do bom relacionamento com as pessoas. Do versículo 5 ao versículo 6, fala sobre como tomar decisões, né, assertivas, mais assertivas. Do verso 7 ao 8, fala sobre humildade. Né? Do 9 ao 10, prosperidade. Do 11 ao 12, correção. Né? Do 13 ao 14, sobre a sabedoria e seu valor. Do 16, as bênçãos da sabedoria. Do 19 e 20, fala da sabedoria de Deus. Então, o capítulo de número 3 fala sobre muitas abas aí dessa sabedoria, né? E, como eu costumo dizer, povo da Estrela de Davi, se a gente seguir a palavra de Deus, né? Arrisca e procurar nela conselho para toda a área da nossa vida, a gente encontra lá. Né? Dentro dessa palavra aqui estão as riquezas, né? As riquezas para ter uma vida próspera, para ser uma pessoa bem-sucedida, né? Para ser feliz nos nossos relacionamentos, tanto com as pessoas como com Deus, né? E o homem mais sábio, né? Os maiores reis de Israel aí, ele pediu a Deus sabedoria, né? Porque ele sabia o valor que há na sabedoria, né? Então, no verso 27 ao 28, fala sobre fazer o bem, né? Se você pode, ou não deixe de fazer o bem ao que dele precisa, estando na sua mão e poder fazê-lo, né? Fala sobre pessoas que pecam, né, por omissão. Não diga ao seu próximo, vai e volte mais tarde, amanhã, tendo algo para dar. Então fala de a gente fazer agora, da gente servir agora, né? Da gente ser agora
não deixar para amanhã, não ficar adiando, né? E é isso, pastor. Eu encontrei muita coisa aqui, né? Eu estava conversando com o pastor, compartilhando com vocês que estão assistindo a live aqui. Falei, pastor Kleber, é muita comida, né? Para uma hora. Isso É um banquete. é tipo uma feijoada, irmão. Uma feijoada para você em 10 minutos. É muita comida para se mastigar, né? Se a gente pegar o versículo 1 e o versículo 2, nós já temos uma mensagem aqui, né? Com muitos tópicos, né, pastor? Sim. Olha, versículo 1. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e de paz. Né? Não deixe a bondade, a fidelidade abandone você. Então, só esses 2 versículos aí a gente destrincha, né? Então, o escritor aqui de Provérbios estava falando com o moço, tanto que o título do texto fala Conselho de Sabedoria aos Moços, né? Sim. O escritor está escrevendo aos jovens aqui, né? E fala sobre para não abandonar os ensinos da palavra, né? Para guardar esses ensinos no coração, né? E esses ensinos trarão vida longa, longevidade, né? A gente vê no mundo atual, né, pastor Kleber, muitos jovens morrendo aí prematuramente, né? Jovens que não têm chegado à vida adulta, né? Justamente porque não honram os pais, né? Muito. Fogem do princípio da palavra, né? Não, às vezes vem de lar que era cristão evangélico, né? Esses dias eu estava conversando com alguns pastores amigos meus e eles falavam que no presídio você vê muito filho de pastor, né? Filho de missionária, manicômio, hoje não tem mais, né? Mas pessoas aí internadas em hospitais psiquiátricos, filhos de crente. Sim. Né? E a gente vê essa maldição. Por quê? Porque tem se afastado dos mandamentos do Senhor, daquilo que a palavra diz para fazer, né? E aí essa vida é interrompida, né, pastor? Por negligenciar os princípios da palavra de Deus, né? Agora, se você ouve, se você segue, né? Aqui está dizendo, olha, não deixe que a bondade e a fidelidade, tá? Abandone você. Então, assim, você é uma pessoa bom, né? Você é uma pessoa fiel, fiel aqui, fiel à palavra, fiel a Deus, né? Isso aí vai prolongar os nossos dias sobre a face da terra. Mas é isso aí, é muita comida para a gente falar, né? A gente vai mastigar dando glória. O que tem me chamado a atenção nesse capítulo aqui, pastor, é o versículo 5 a 8, que fala sobre reconhece, né? Inclusive, na terça-feira, eu falei da importância, né? Ministrando ali na sede, eu falei da importância de reconhecer o Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Como é importante a gente reconhecer o governo e o senhorio de Cristo, né? E no primeiro versículo já começa com a palavra de afirmação, né? Meu filho, filho meu, né? Filho meu. Então, não podemos nos esquecer, não podemos deixar de reconhecer o governo e o senhorio de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Eu acho que a internet deu um probleminha aqui com o pastor Leandro. Vamos ver se ele volta aqui. Espera aí, gente. É isso aí, graças e paz a todos aí, gente. Acho que deu um probleminha aqui na internet. Pastor Leandro, acho que caiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele de novo aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu convidar ele de novo aqui. E vamos aguardar aí. Eu acho que... Fala, meu pastor. Deu um piripaque aí? Olha, uma bugada aqui.
aqui, mas tô de volta. Deu uma bugadinha? Faz parte, né? Então, o pastor estava falando sobre a questão de reconhecer, né? Como é importante a gente reconhecer o governo, né? O senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. E hoje, muitas vezes, a gente tem caminhado e agido na força do braço, querendo resolver, né, as questões, as demandas da vida, na força do nosso braço. Então, quando o versículo 6 aqui diz, ó, reconhece-o em todos os teus caminhos, né, e ele endireitará as tuas veredas, ou seja, as veredas são nossas, né? Se está tendo que endireitar, é porque foi construída. E se foi construída, alguém construiu. E se construiu, construiu de uma maneira errada e equivocada. Então, como é importante a gente reconhecer, né, esse processo, reconhecer o governo, né, e o senhorio de Cristo e reter. A gente não pode reter esse conhecimento, reter, né, a palavra de Deus, reter esses princípios que são ensinados, né? E quando a gente retém, a gente começa a construir na própria força, né? A gente começa a se frustrar e a fracassar na caminhada. Mas quando a gente reconhece, né, até mesmo o processo de adoecimento, né, o processo de construção errada, isso já é um grande começo, né? Quando a gente reconhece o adoecimento, quando a gente reconhece que erramos por construir algo, né, sem esperar no Senhor, sem aguardar, né, uma direção correta, já é um grande passo para que as veredas sejam endireitadas, né? Então, diz assim, né, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, né? Quantas vezes nós caminhamos no nosso próprio entendimento e enquanto não tem alguém, né, levantado por Deus ou alguma situação, algum momento difícil, né, para a gente cair em si e voltar, né, a reconhecer essa condição, a reconhecer essa situação, a gente fica perecendo, né? Construindo algo sem fundamento, sem estrutura. Então é importante honrar o Senhor, né? Eu entendo então que a retenção aqui desse conhecimento gera morte, gera frustração. Quando nós retemos, né, ouvimos, mas não praticamos, gera frustração e a retenção gera morte. Ou seja, nós devemos honrar o Senhor com as primícias, né, de todas as áreas das nossas vidas, né? Aqui tem uma questão de mordomia e fala das primícias, né? Honrar o Senhor com as primícias, né, daquilo que você conquista, né? E honrar com as primícias dos seus bens, né? Esses bens nos foram confiados por Deus. Tudo que nós conquistamos foi Ele que nos deu, né? Então esses bens Tem a ver com o tempo, né? Primícia também do tempo de qualidade, né? Do tempo de qualidade. Por isso a viração do dia, né? Por isso que nós estamos aqui buscando o Senhor nesse propósito, né? Porque tem uma revelação diante desse tempo, né? Diante dessa realidade, né? Diante desse momento. Então nós devemos honrar o Senhor, né? Devemos ser fiéis a Ele para que tudo possa ir bem, para que tudo possa caminhar conforme a sua vontade, né? Isso requer renúncia, né, pastor? Renúncia. Para honrar Deus, né? A gente precisa de fidelidade e renúncia, né? O senhor estava falando sobre, no versículo anterior, né? Sobre confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. É engraçado o senhor falar disso, porque para construir, a gente tem que desconstruir o que foi construído erradamente. Aprender a desaprender.
Isso, tem que esse se apoiar no próprio entendimento. Tem gente que acha que já chegou no fundo do mar, cara. Não, tudo que eu deveria saber de Deus, eu já sei, né? Tudo que Deus podia me mostrar, ele já mostrou, né? E quem é que pode conhecer Deus, né? Qual é o limite dessa piscina chamada Espírito Santo, né? Onde está o limite? Não onde começa, não onde termina. Sim. Né? E às vezes eu me isso, a gente quando é um pastor ou está numa posição elevada, às vezes a pessoa cai nessa besteira de achar que não, peraí, a rédea está na minha mão, eu já fiz isso outras vezes, né? E deu certo e vai dar certo de novo. Cai no mesmo erro de Sansão, né? Não, eu vou me levantar como as outras vezes e vou vencer os filisteus. E evangelho não é uma receita de bolo, né? Não é. Então, às vezes, não é. A gente tem que dar um passo para trás. Então, quando entregamos a Deus as primícias, né? Quando entregamos ao Senhor aquilo que temos de melhor, de toda a nossa intensidade, confiança, Ele multiplica, né, as bênçãos sobre as nossas vidas e Ele nos galardoa, né? Ele nos abençoa. Então nós precisamos aprender, né, cada vez mais a viver na luz, né, pastor? E o que seria isso? Né? E o que seria aprender a viver na luz? É viver tendo essa transparência, né, de quem nós somos, né? Essa dependência, reconhecendo que somos dependentes dele, que necessitamos dessa revelação, né? Que nós necessitamos de nos humilharmos, né? E buscarmos a direção do Senhor. Então, eu creio que quando nós honramos Deus com toda a nossa intensidade, direção, pedindo a direção dele, a gente vai viver as suas promessas, né? Nós vamos viver aquilo que ele tem de melhor, aquilo que nós temos de melhor. Eu tenho falado que, assim como o senhor começou aí falando, muitas pessoas estão sendo ceifadas precocemente, né? Um número muito alto de pais sepultando seus filhos, justamente por conta da desobediência, porque não tem guardado no coração os ensinos dos pais, e em alguns casos os pais também não têm ensinado seus filhos no caminho que deve andar, né, pastor? No caminho. Sim. E andar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Muitas pessoas hoje estão morrendo sem viver a promessa de Deus. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da permissividade do pecado. Então, quando nós entendemos isso, não dá para ficar omisso, né? Não dá para ficar omisso em relação a essa realidade em que o mundo, em que as famílias e as pessoas estão vivendo, né? Infelizmente, nós como a Igreja de Cristo, né, nós tomamos uma posição e não dá para ser omisso. E o que me veio agora é aquela passagem bíblica de Tiago 4, versículo 17, que diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Comete pecado. Então, dentro dessa realidade, nós não podemos ficar omissos, né? Deu uma parada aí? Deu para entender, pastor? Voltou. Deu uma travada aí? Voltou? Beleza. É o inimigo se levantando. É o inimigo da internet. Mas é isso aí, pastor. Então, reconhecer, né, a nossa necessidade, a nossa dependência dele. Isso é diário, né? Aquele negócio de... Eu costumo dizer que a gente tem que pregar o evangelho sem dizer uma palavra, né? Às vezes a pessoa quer falar muito de Deus, fala da palavra, fala de Jesus, fala do que as pessoas devem fazer, do que devem deixar de fazer, mas se vive pouco pelo exemplo, pela prática, na prática.
né? O verdadeiro cristão é aquele que você olha para ele e ele, sem dizer uma palavra, ele consegue demonstrar para você o caráter de Cristo. Tem pessoas que falam muito, muito bonito, né? E a gente vê hoje, né? Como o senhor falou sobre o exemplo do pai sobre o filho, né? Eu sou daquela época que mas falava assim, ó, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Falava assim, ó, filho, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo essa cerveja? Tá vendo esse cigarro? Olha, nunca fume, nunca beba, né? E eu cresci ouvindo isso, olha, nunca faço o que eu estou fazendo. E eu costumo dizer, fala assim, ó, gente, a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. Arrasta? O exemplo ele arrasta. Então, o seu filho não vai ouvir o que você fala. O seu filho vai ver o que você faz, né? Então, tem pessoas que falam lindamente, né? Mas na hora de agir, é só Deus na causa, né? E é isso. Exatamente. É hipocrisia, né? Pode ser o povo de Deus. O povo de Deus está aí, pastor Jonas, pessoal tá chegando aí, vai compartilhando a live aí, amém? Eu quero alcançar o povo aí para a gente poder ir crescendo aí na graça e no entendimento. Tarsila aí, ó, a gente está internacional, viu, pastor? Lá em Portugal, direto de Portugal. Seja bem-vinda, Tarsila, Deus abençoe. Prepara a passagem aí, pastor. O passaporte. Vou comer um pastelzinho de Belém aí. É isso aí, pastor. Pastor, então, depois dessa ordem, né, que a gente entende, essa ordem divina, que nós devemos honrar o Senhor em todas as áreas, devemos honrá-lo, né, com as primícias, né, e ter conselhos que a gente recebe, né, quando nós recebemos conselho, nós devemos praticar, né, reconhecendo o nosso processo, até mesmo de adoecimento, quando nós caminhávamos no nosso próprio entendimento, né, na nossa ignorância. Hoje nós entendemos então que essa ordem ela nos traz, né, uma promessa divina, né? Ela nos traz uma promessa divina. E a Sara ganhou a bebê aqui, pastor. Ganhou a bebê born aqui. Não para de brincar com a bebê. Quer que eu brinque com ela agora? Espera um pouquinho, filho. Tudo tem sua ordem, tem seu tempo. Espera. Vou brincar de boneca daqui a pouco, pastor. Meu Deus do céu. Então vamos lá para a gente chegar ao fim aqui e finalizar, pastor, concluir. Diz assim aqui, né? Eu separei aqui. Depois da ordem divina, temos agora uma promessa, né? Uma promessa divina que diz assim: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando devolvemos a Deus o que lhe pertence, temos a promessa de que Ele nos galardoa. Quando entregamos a Deus as primícias de todas as áreas da nossa vida, Ele multiplica a nossa sementeira, Ele multiplica, né, o cumprimento da sua promessa. E quando honramos a Deus com todos os nossos bens, Ele enche fartamente nossos celeiros e faz transbordar nossos lagares. Deus nunca fica em dívida com ninguém. Ninguém sai perdendo ao confiar na sua fidelidade. Os que têm experiência de ser, né, fiéis ao Senhor já provaram que Deus sempre vai além, concedendo a seus filhos bênçãos espirituais incontáveis, alegrias nas provas e nas dificuldades. E há evidências, né? Há testemunhos do seu cuidado, né? E glória a Deus por isso. Que o Senhor possa liberar essas promessas para nós, pastor, liberar aí para sua família, liberar para cada um de nós. E louvado seja o nome do Senhor por esse tempo. Quero agradecer, pastor, a sua presença aqui.
sei que daqui a pouco você vai dar uns glória aí. Eu também tenho compromisso agora, às 20 horas, aqui com os casais de pais na igreja. E tem sido um tempo precioso. Como é bom estarmos na casa do Pai, como é bom nós estarmos buscando a presença do Senhor. E que o Senhor abençoe sua família, pastor. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua família. E a gente precisa marcar aquele café de novo com o pastor Rodrigo. Café de crente. E deixar ele pagar, né? Ele paga a conta dessa. Deus usar ele, né? Deixa Deus usar ele, né? O empresário, ele é empresário, né, pastor? O empresário é outro prateleira de cima. É outro patamar. Patamar. É outro patamar. Pastor, você ora para a gente encerrar aqui? Oro sim, quero agradecer. Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. Amém. Tem sido canal de bênção para nós, trazendo sabedoria, né, ensinamentos aí. Eu tenho aprendido muito, né? Falar do senhor, da sua casa, da sua família, bem? E tem sido uma bênção, amém? Agradecer a Deus pela vida do povo da Estrela da Vida. Gente, daqui a pouco, que horas tem culto, tá bom? Espero todos vocês na igreja lá, né? Hoje é o culto da resposta, tá bom? Aproveitando o ensejo aí, pastor. O pessoal que quiser fazer uma visita para nós, Estrada Dom Joneri, 3.776, Igreja Estrela da Vida, tá bom? As portas estão abertas lá para vocês. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te pedimos, Senhor, nos dá mais sabedoria. Senhor, nos dá entendimento da tua palavra, nos revela o tesouro, Senhor, contigo nela. Senhor, para que a gente possa, Senhor, prosperar em todas as áreas. Senhor, guarda, Senhor, essas palavras, esses ensinamentos na tábua do coração, para que nós não venhamos pecar contra ti, nem contra os teus princípios. Senhor Deus, nos ensina, Senhor, o caminho da humildade, Senhor, de dependência somente do Senhor. Deus, ó Pai, nos ajuda, Senhor, nas experiências, nas fraquezas. Pai, nos dá direção, Senhor. Não nos deixa, Senhor, sem direção, mas nos dá direção através da tua palavra, de ouvir a sua voz, Senhor Deus, de forma, ó Pai, clara, Senhor, de forma audível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agradeço, eu te louvo. Pela vida do pastor Cleber, pela vida da pastora Aida, pela vida da Sara, pela vida do Natan, pela vida dessa família que o Senhor tem levantado, Senhor, para fazer a diferença nessa terra. Continua ajudando eles, cooperando, Senhor, na vida deles, no ministério deles. Ser com eles, abençoa tudo que eles colocarem as mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, graças a Deus. Deus abençoe, pastor. Amém, forte abraço. Pastor Valdir, ele estava tentando entrar aí, mas fala para ele que é outra data, é outro dia, beleza? Tá bom, pastor. E aí a gente vai se falando aí. Amém. Amém. Pastorzão, Deus abençoe, viu? Um forte abraço. Até amanhã. Quero agradecer a presença de todos aqui, o pessoal, os intercessores, conselheiros, o pessoal da rede Tribo de Judá, o pessoal da comunidade aqui, Avivamento em Cristo. Daqui a pouco a gente vai estar todo mundo junto. Sábado você vai estar aqui, pastor? Sábado a reunião? Não? Sábado não, sexta? Sexta-feira. É reunião conexão, né? É sexta-feira. Eu não sei se é com todos ou só é a sede. Mas vamos marcar aquele café lá, beleza? Tá bom, pastor. Grande abraço. Um abraço, gente. Deus abençoe. Obrigadão. Um forte abraço.